Legal. Agora, a gente vai entrar numa aula onde a gente vai aprender a instalar o WordPress. Então, a gente já criou o banco de dados, a gente já criou um usuário e senha de FTP, a gente já acessou o nosso FTP e agora a gente precisa ir para o procedimento de instalação do WordPress. Como faz para instalar o WordPress? Primeira coisa que você tem que fazer é entrar neste site aqui e fazer o download do pacote de instalação do WordPress. Feito isso, ele vai baixar um arquivo zipado. E aí o que você vai fazer? Você vai precisar descompactar esse arquivo. E aí quando você descompactar esse arquivo, você vai ver esse monte de arquivos aqui, ó. PHP, TXT, HTML, enfim. O que você vai fazer? Você vai entrar lá no seu FTP, que é esse cara aqui. Você vai encontrar a raiz do seu FTP. Aqui no caso da minha raiz, geralmente a raiz de um FTP ela está depois de uma pasta chamada public_html, tá? Então você tem que entender na sua hospedagem, se você tiver alguma dúvida, pergunta para o pessoal da sua hospedagem qual que é a raiz do FTP do seu domínio. E aí você vai colar, vai copiar os arquivos para dentro dessa pasta raiz, tá? Assim como eu fiz aqui, olha só. Então, aqui eu já tenho todos esses arquivos copiados para cá. E aí, olha só que legal. Quando eu tentar acessar o meu site, que é esse daqui, vou atualizar aqui, ó, ele vai cair nessa tela do WordPress. Então aqui a gente começa a fazer de fato a instalação do nosso site em WordPress. Então, a gente clica em Vamos Lá. Aqui ele já começa a me pedir algumas informações. Ó. Por exemplo, nome do banco de dados. Lembra que eu falei para você anotar o nome do banco de dados? Pois é, eu não anotei. Então eu vou ter que voltar aqui. Vou lá em MySQL. Vou acessar. E vou me recordar qual era o banco de dados. Era esse daqui. Ó. Então esse é o nome do meu banco de dados. Então eu vou colocar esse nome aqui. O nome do usuário era o mesmo. A senha que eu criei é essa senha. E o servidor do banco de dados, olha só. Aqui eu não tenho essa informação. Ele não me dá essa informação. Então, provavelmente, eu mantenho como localhost. Vamos ver se vai dar certo. E aqui o prefixo da tabela eu sempre mantenho como WP_, não mudo isso. Quando eu clico em enviar, ele vai efetuar a configuração do WordPress. Olha só que legal. Aqui o que ele está querendo dizer? Que ele conseguiu se conectar com o banco de dados e agora ele vai efetuar a instalação do WordPress dentro do banco de dados. Então, vamos lá. Instalei. Aqui eu vou colocar o título. Aqui ele já fez a conexão, já está tudo ok. Agora a gente tem que começar a preencher as informações relacionadas ao site. Então, o site que você está criando é um site relacionado ao quê? Então, o site que eu estou criando aqui para o meu cliente, Meet and Greet BBQ. E aí, eu vou criar um nome de usuário, vou colocar como admin, e aqui eu vou colocar uma senha. E aqui eu vou colocar um e-mail. Para que eu possa receber alguns informativos. Aqui eu tenho a opção de deixar o site invisível para mecanismos de busca, como o Google, por exemplo, mas esse não é o caso. E aí eu vou instalar o WordPress. Quando eu faço esse procedimento aqui, ele conecta tudo e a mágica está feita. Olha só, meu site WordPress foi instalado. Então, agora eu vou, vamos ver o que aconteceu. Vamos pegar o endereço dele aqui. É um nomezinho meio difícil, né? Então vou pegar o nome aqui e olha lá. Legal. Então agora aqui eu já tenho um WordPress instalado e eu já consigo mexer nessa parte do WordPress. E é para fazer o acesso, para você acessar. Isso daqui é o que todo mundo vê quando alguém acessar o site. E a gente vai aprender mais para frente como otimizar, personalizar tudo isso.
E aqui, olha só, que é o endereço do seu site /wp-login.php ou wp-admin.php. Aqui é onde a gente faz o acesso ao painel de controle. Então, e aí, olha só que legal. Feito isso, eu estou dentro do painel de controle do WordPress. Então, esse é o procedimento para você poder instalar o WordPress. Na próxima aula, a gente vai fazer uma imersão aqui dentro desse dashboard para conhecer melhor esses itens que estão aqui, tá bom?